Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Korchnov e hoje vou falar especificamente sobre o edital do CNJ, que foi lançado agora final de março e já está com inscrições abertas. O Discursiva na Prática vai oferecer um curso específico para o cargo de técnico judiciário da área administrativa. São vários cargos lá no edital, inclusive técnico judiciário tem mais de uma área, e a gente vai oferecer especificamente para a área administrativa, e é sobre essa área que a gente vai falar hoje. Vamos analisar o edital com foco na prova discursiva. Tá? Essa prova que vale 22%, essa etapa vale 22% da nota, é um percentual que não pode ser desprezado. A gente não pode correr o risco de estudar muito por objetivo e de repente não ser aprovado, não estar nas primeiras colocações, dentro das vagas, por ter negligenciado o estudo para discursivo. Beleza? Algumas informações básicas: são 28 vagas imediatas para a área administrativa, técnico judiciário, 19 para ampla concorrência, 2 para candidatos com deficiência, 6 para candidatos negros e 1 vaga para candidatos indígenas. A remuneração é de R$ 8.529,65 e são 40 horas semanais, né? Jornada de 40 horas semanais. O cronograma foi publicado então no dia 28 de março. As inscrições começaram agora dia 3 de abril e vão até 2 de maio, e a prova vai ser no dia 30 de junho. Para o cargo específico, a prova vai ser à tarde. De técnico judiciário, a prova vai ser à tarde, tanto objetiva quanto a discursiva. As provas vão ser juntas, né? A gente vai ver isso mais adiante. O que mais que a gente tem aqui? As fases e a pontuação de cada fase. Então, a gente vai ter prova objetiva com 120 questões ao todo, 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Já vamos ver as matérias. Uma questão discursiva que vai valer, deixa eu pegar minha caneta aqui, que vai valer 40 pontos, né? A prova objetiva 120 pontos naquele modelo de certo e errado. E nós vamos ter também uma prova de títulos aí, que vai valer, apresentação de títulos, que vale até 20 pontos. Então, no total, são 180 pontos em disputa, e esses 40 pontos aqui da discursiva, eles representam 22% do total dos 180 possíveis, tá? Na objetiva, as matérias são as seguintes: aqui a língua portuguesa, conhecimentos básicos, que vão ser 50 questões, a língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética, transparência, responsabilidade socioambiental do serviço público, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional e normas institucionais, são algumas normas específicas do CNJ. E a prova de conhecimentos específicos: noções de administração e gestão pública, AFO, noções de gestão de pessoas, noções de recursos materiais e noções de arqueologia e gestão de contratos. Sai daqui dessa, vocês vão ver mais adiante, a gente vai ver mais adiante, que sai daqui, ó. Opa, peraí. Eu fiquei sem caneta aqui, vamos lá. Vamos pegar a canetinha de novo. Sai daqui, ó, pessoal, desse conteúdo aqui, a prova discursiva de vocês, tá? A questão da prova discursiva, de até 30 linhas, vai sair desse conteúdo aqui. Vamos falar sobre isso mais adiante. Sobre a prova objetiva, basicamente é o padrão da Sebrasp, né? Cada questão certa vale 1 ponto, cada questão errada anula uma certa, né? Então, ó, Opa, que a minha caneta não está trabalhando aqui, não está querendo me ajudar. Ó, cada questão certinha que vale 1 ponto. Caso a resposta do candidato esteja em discordância, ele vai perder 1 ponto, tá? E se ele não marcar nada, ele vai ficar sem ponto algum ali, mas não perde ponto. Então, esse é o tipo de prova que você tem que ter bastante cuidado na hora de chutar, tá bom? Vai ser reprovado aqui. Quais são os mínimos para se chegar aqui, né? O pessoal da ampla concorrência, os mínimos são esse aqui, ó. 15 pontos na P1, conhecimentos básicos. Então, nesse lado esquerdo aqui, dessas 50 questões, você tem que fazer no mínimo 15 pontos. E 20 pontos nos conhecimentos específicos. Então, dessas 70 aqui, tem que fazer no mínimo 20 pontos. Não, tem que se lembrar que você perde se você marcar errado. E 40 pontos no conjunto das provas. Então, veja que se você fizer o mínimo das duas, ó, 15 mais 20 vai dar 35. Você não vai atingir os 40. Você, na verdade, tem que fazer mais do que isso aqui, tá? Em pelo menos uma delas. Se você fizer o mínimo numa, na outra você vai ter que fazer mais do que esse mínimo aqui, tá? A banca trouxe no edital aqui de forma mais clara que há uma diferenciação na pontuação mínima entre a ampla concorrência e candidatos negros, pessoas com deficiência. Vejam que tem uma redução, se eu não me engano, é de 20% essa redução aqui para os candidatos que não são da ampla concorrência, tá?
Sobre as discursivas corrigidas, serão 400 para ampla concorrência, e tem regras específicas lá para os candidatos que não são ampla concorrência. Tá? Então, quem fizer os mínimos e ficar na ampla concorrência e ficar até a posição de número 400, vai ter a sua discursiva corrigida. Tá? Respeitado sempre, obviamente, os empates na última posição. O que mais, galera? A discursiva vai cobrar um texto dissertativo, em que o candidato tem que primar pela coerência e pela coesão, é isso que está dito no edital. Ela vai avaliar conteúdo e vai avaliar domínio da língua portuguesa, basicamente são duas avaliações, a gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco. São 4 horas e meia de prova, então você vai ter 4 horas e meia para resolver 120 questões de certo ou errado, né? Você vai ter que fazer a sua discursiva, que é uma questão de até 30 linhas sobre os conhecimentos específicos, e você ainda tem que marcar na grade, tá? Essas 120 questões aqui. O que a gente, né, aqui do Discursiva na Prática, conversando, o que a gente acha que seria uma boa divisão de tempo, assim, uma divisão razoável. 2 horas e meia para você fazer as 120 questões, daí 1 minuto e 1 minuto ponto 25, 1 minuto e pouquinho por questão. 1 hora e meia, e esse é um tempo bem já máximo, não dá para passar disso, 1 hora e meia para resolver a discursiva, desde o início, desde começar a ler ela até estar com o texto pronto na folha definitiva, e mais 30 minutos para passar na grade. E aqui, galera, eu acho que é um ponto que vai destacar, que é a prática ajuda vocês a economizar tempo na discursiva. Então, treinem bastante a discursiva, porque se vocês reduzirem esse tempo aqui, por exemplo, para 1 hora, são 30 minutos a mais que vocês ganham para analisar os objetivos com mais calma, fazer uma prova objetiva mais tranquila e, de repente, acertar mais questões. Tá bom? Caneta esferográfica de tinta preta, material transparente. E aí, quanto ao conteúdo da discursiva, que eu já tinha falado lá para vocês, é basicamente, galera, é basicamente o conteúdo da parte específica. Então, vocês vão ter aqui, ó, noções de direito, noções de administração e gestão pública, vocês vão ter AFO, administração financeira e orçamentária, noções de gestão de pessoas, noções de recursos materiais, noções de arquivologia e gestão de contratos. Daqui que vai sair a questão de vocês para a prova discursiva. Eu, particularmente, me surpreenderia muito se viesse algo de noções de recursos materiais ou de noções de arqueologia. Acho difícil, né? Realmente seria uma grande surpresa. Creio que as outras matérias sejam aquelas em que há mais chance de vocês encontrarem uma questão na prova discursiva de vocês, tá? Bom, como é que é a avaliação da discursiva, galera? Ela vale 40 pontos, como eu já disse, e basicamente o examinador ele vai avaliar a apresentação e estrutura textual de vocês e vai avaliar o desenvolvimento do tema. Ou seja, ele vai botar lá alguns tópicos para vocês responderem e vocês vão ter que responder esses tópicos. A gente vai ver uma questão mais adiante aí, uma técnica para responder, já vamos adiantar para vocês. Basicamente é isso que ele vai fazer. E aí com isso vocês vão ter uma nota de conteúdo, que é o que ele chama de NC, nessa fórmula aqui, ó. Então, a nota da prova discursiva, ela é o NC, que é a nota de conteúdo, que vai somar a apresentação e estrutura e o desenvolvimento do tema. E a partir dessa nota, digamos que dos 40 vocês conseguiram 35. Ele vai começar a descontar os erros de gramática, que é o número de erros aqui, e aí tem essa forma, ele vai multiplicar, se vocês tiverem, sei lá, 5 erros de gramática e escreveram as 30 linhas, vocês vão dividir 5 por 30, isso vai dar um resultado, e vocês vão multiplicar por 10, e é esse o desconto que vocês vão ter. Digamos que você tem só para fazer um cálculo fácil aqui, que vocês escreveram 30 linhas, e que vocês fizeram 30 erros, que é muita coisa, né? Espero que vocês não façam. Vocês teriam 1 aqui, né? 30 por 31. Vezes 10, vocês teriam perdido 10 pontos. Então, nessa nota aqui de 35, ela teria ficado em 25, a nota final de vocês. Ainda estaria acima, ó, do mínimo, que é 20, para vocês não serem eliminados, tá? Também é eliminado, galera, quem faz menos de 20 no total, quem fugir do tema, quem não escrever nada, ou quem marcar algo, fazer alguma marca na folha definitiva que o identifique. Vocês não podem fazer isso, tá? Aqui eu trouxe, pessoal, para deixar mais claro para vocês como é que é esse cálculo, um exemplo de espelho de correção da Sebrasp. Vejam como é que a Sebrasp faz. Ó. No tópico 1 aqui, ela avalia a apresentação
e a estrutura textual. A apresentação, então, é legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos. A gente fala isso bastante no nosso curso, a gente tem uma aula específica sobre isso, com exemplos. E a estrutura textual, galera, é a organização de ideias num texto estruturado. Então, os conectivos, é a questão da coerência, da coesão, é vocês fazerem um texto com uma sequência lógica, tá? Então, aqui ele faz uma nota que varia de 0 a 2, o candidato aqui tirou a nota máxima, 2. Aí, depois eles vão avaliar o conteúdo mesmo, que é o desenvolvimento do tema. Então, nessa prova aqui, era necessário, o comando da questão dizia para o candidato definir bens públicos, para o candidato definir a eficiência no sentido de Pareto, era uma questão de economia, e para o candidato fazer uma demonstração do resultado aqui, né, era um outro ponto, que eu não lembro agora, depois eu vou mostrar para vocês, mas era um ponto bem específico. E cada um tinha uma nota aqui, então no primeiro candidato de 0 a 10 o candidato tirou 10, no segundo de 0 a 10 o candidato tirou 8,33, e no terceiro candidato de 0 a 18 tirou 6, que foi onde ele foi pior. Então, basicamente a nota de conteúdo dele foi a soma dessas três aqui com a nota de apresentação, que deu aí, ó, 10, 18, 24, 26 e 33. É justamente essa nota aqui, ó. O candidato escreveu 30 linhas e ele teve 5 erros. Então foi dividido 5 por 30. Nesse caso aqui, a nota não era vezes 10, era vezes 6, eu acho, né? Isso muda a cada prova da Sebrasp. Então, esse 10 aqui, que é um fator que na prova de vocês vai ser 10, nessa prova aqui acho que era 6, se eu não me engano. Enfim, ele acabou tendo 1,33 de desconto nesse cálculo aqui, e então ele perdeu 1,33 dos 26 e 33 e ficou com nota 25. É assim que é feita a correção da Sebrasp. Inclusive, é feita por 2 professores, por 2 pessoas, e eles têm uma regra lá para convergência das notas, tá bom? Aqui eu trago um exemplo para vocês, já contando com esse 10 aqui, que é o fator da prova de vocês, para mostrar que é muito importante você escrever o máximo possível, né? Se vocês não, principalmente se vocês têm um bom português, vocês não costumam cometer erros, é importante que vocês escrevam o máximo possível. Vejam só, numa prova que a gente considerou aqui que o aluno, ele cometeu um erro, o candidato cometeu um erro a cada 5 linhas. Então, ele escreveu 20 e cometeu 4 erros, ele escreveu 25 linhas e cometeu 5 erros, ele escreveu 30 linhas e cometeu 6 erros. Nessa fórmula aqui que a gente tem, ó, ele teria perdido, pessoal, 2 pontos. O desconto total dele na fórmula seria 2, em qualquer um dos casos, tá? Mas vejam que o desconto por erro aqui ele é um pouquinho menor, né? Mas o que vale é o desconto total. O que a gente quer dizer com isso? Que se você não tem muitos erros de português, escreva ao máximo, porque você tem mais chance de colocar na sua resposta um conteúdo que a prova, que está no espelho de correção da banca. Isso aumenta sua chance de ganhar nota de conteúdo. Então, às vezes, até errando, você fazendo um errinho a mais, você vai perder mais um 0,33 aqui, mas de repente você conseguiu ganhar lá mais 2 pontos de conteúdo, então vale a pena. Então, escrevam ao máximo, às vezes, se for necessário, repitam a mesma informação. Vocês já escreveram tudo, mas repitam a mesma informação com outras palavras, porque às vezes nessa outra palavra vocês colocam um termo que está lá no espelho da banca, e isso faz você ganhar um ponto precioso, tá? Aqui eu só trouxe já dando algumas dicas, eu trouxe um exemplo aqui específico daquela prova que eu tinha mostrado. Veja o que a banca pedia aqui, ó. A banca pedia assim, ó, considerando que uma economia seja formada por um bem privado, um bem público, ambos classificados como bens normais, e que, por simplicidade e sem que haja perda de generalidade, essa economia seja formada por 2 agentes, redige um texto dissertativo atendendo ao que se pede. E aqui eu marquei, galera, porque essa é uma primeira dica, leitura ativa da questão. Quando vocês estiverem lendo a questão lá, marquem o que a questão pede. Veja o verbo, comando do verbo, ó, defina, demonstre, né? Às vezes a questão não diz defina, ela diz cite, aí você tem que citar. Quando ela diz defina, você tem que definir, você tem que trazer o conceito. Às vezes ela pede cite e explique. Se você só citar e você não explicar, você vai perder ponto. Então, fique atento ao comando da questão, né, para você estruturar bem a sua resposta e não esquecer de nada. Tá? Vejam como que você poderia ter respondido essa resposta, essa pergunta aqui da banca, ó. Então, defina bens públicos. Nesse tipo de prova da Sebrasp, você não precisa fazer introdução e conclusão. A gente defende que você nem faça, porque ela não pede introdução e conclusão. Você pode ir direto ao ponto. Mas, claro, você tem que ter alguns conectivos ali que deem coerência para vocês. Então, veja uma forma. Você poderia ter começado o primeiro parágrafo parafraseando a pergunta. Ó, defina bens públicos. Aí você diz lá, um bem público é definido como... Aliás, um bem é definido como público quando tarará, tarará, e aí você faz a sua resposta nesse primeiro parágrafo.
tá? No segundo parágrafo, você diria aqui, ó, e aí é um conectivo, né? Já uma situação Pareto eficiente ocorre quando? Vejam lá, defina a situação Pareto eficiente. Então, você só parafraseou e já saiu respondendo. E aí, no terceiro parágrafo, você coloca lá, por fim, né, para demonstrar que você está assim, se encaminhando para o final, em uma situação de Pareto eficiente, a taxa marginal de substituição da economia é igual à soma das taxas marginais de substituição dos indivíduos, porque que é justamente o que ele está pedindo. Ó, demonstre que, em uma situação de Pareto eficiente, a taxa marginal de substituição da economia é igual à soma das taxas marginais de substituição dos indivíduos. Era uma questão complexa, difícil, todo mundo quase errou aqui, não é para assustar vocês, não vai cair na prova de vocês, é só realmente um exemplo de como que, mesmo sendo uma questão difícil, vocês têm um modelo, um jeito fácil de responder. Tá? Essa basicamente é a forma, é a dica que a gente tem e a gente trabalha ela de forma mais aprofundada no curso. Beleza? O que mais que eu tenho aqui? Aqui é só o padrão da banca. Vejam como que a banca botou o padrão dessa resposta, ó, bem na linha do que a gente está apontando. Ó. Um bem público, um bem é definido como público se ele é tal, 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 tal. E aí ela traz as características. No segundo parágrafo ela diz, uma situação é definida como Pareto ótimo ou Pareto eficiente se não existe tal, tal, tal. E aí ela ainda faz, nesse sentido, para demonstrar que a situação Pareto eficiente, na situação de Pareto eficiente, a taxa marginal de substituição da economia é igual à soma das taxas marginais de substituição dos indivíduos, então é exatamente o modelo que a gente está mostrando para vocês aqui. Tá bom, galera? O que mais que a gente tem de dicas? Caderninho de temas. Além da prática, para vocês entenderem a estrutura das respostas, de como a banca espera encontrar o texto de vocês, a gente define que vocês têm um caderninho de temas, galera, porque de nada adianta vocês saberem a estrutura, claro que de nada adianta. Ajuda vocês a saberem a estrutura, às vezes vocês conseguem ganhar uma nota mínima, pelo menos, por seguir uma estrutura correta, mas de pouco adianta saber a estrutura se vocês não dominarem o tema que vem no dia da prova. E vocês só vão dominar o tema se vocês estudarem bastante o conteúdo e se vocês, enquanto estiverem estudando o conteúdo, vocês prestarem atenção naquilo que pode cair numa prova discursiva e vocês gravarem esses conceitos, né? É diferente o estudo da objetiva para o estudo da discursiva. Na objetiva, a prova mostra para vocês lá um texto, e se o cérebro de vocês lembrar se aquilo está certo ou errado, isso resolve, e mesmo que não lembre, às vezes vocês conseguem chutar. Na discursiva não, na discursiva você tem que puxar pela memória os conceitos, aquelas palavras-chave que provavelmente vão estar lá no espelho de correção da banca. Então a gente sugere que você mantenha um caderninho de temas, dividido por matérias, né? Cada folha lá você vai anotando o esquema que você fez para resolver aquele tema. E eu não falei aqui, mas essa é outra dica que a gente dá no curso, a gente mostra como fazer, a gente defende que você não escreva todo o resumo da sua questão e depois passe todo ele a limpo, porque você vai perder muito tempo e talvez falte para fazer a objetiva. A gente defende que você faça um esquema lá para cada um daqueles pontos, né? Então aqui, para definir bens públicos, você vai fazer um esquema. Bem público é aquele não rival e não excludente. Você escreve isso e escreve só 2 ou 3 palavras que definem o que é não rival, o que é não excludente, né? Ó, não rival, ó, em que o consumo de um bem por um indivíduo não reduz o consumo disponível para os demais indivíduos. Você só no seu esquema aponta algumas palavras-chave para que depois, na hora de passar para o texto definitivo, aí sim você escreva o parágrafo completo, tá? Mas voltando aqui, esses esquemas que você faz, a gente sugere que você mantenha eles num caderninho e o objetivo é que você vá fixando essas palavras-chave. Então, se você lá treinou, sei lá, 20 temas, mas ao longo do estudo por objetiva teve vários assuntos que vocês identificaram que podem cair na objetiva, vocês podem fazer um esquema para esse assunto e isso vai servindo de revisão. Legal? Aqui está até um exemplo de um caderninho de temas aí, vejam que são só alguns tópicos, alguns pontos, a gente tem aí uns 4 ou 5 temas nessas 2 páginas, tá? E é isso, acho que de dicas por hoje era isso, galera. Eu estou fazendo aqui uma aula bem rápida, porque eu não quero que vocês percam tempo, eu quero só ser objetivo e direto ao ponto, e possivelmente evitar que vocês tenham que botar no 2x aí, por isso que eu falo bem rápido, vocês não vão nem precisar botar no 2x para me acompanhar e para não perder tempo. Indo para o final, reforça a estratégia de preparação, não negligenciem
a discursiva, né? Não se preparar para a discursiva ou se preparar de forma tardia, podem te eliminar do concurso, não te deixar entre as vagas, são 28 vagas, né? Você tem que estar nessas vagas ou muito próximo delas para ser chamado, e aí acaba que o esforço do estudo por objetiva, ele pode ser em vão. Tá? E a gente sabe que o desafio dos candidatos é a corrida contra o tempo, né? Você tem que conciliar estudos por objetiva com estudo para discursiva, tem 3 meses daqui até o edital, né? Então, obviamente, quem já está mais bem preparado, quem já está na frente aí, consegue se dedicar mais para a discursiva, mas mesmo que está estudando para objetiva ainda, tem que tentar pelo menos fazer um tema por semana, para chegar lá e não se assustar quando tiver que escrever uma questão de até 30 linhas, tá? O estudo para discursiva, ele requer basicamente que vocês aprendam a técnica para responder uma questão dissertativa estilo Sebrasp, eu já mostrei um pouco para vocês aqui, mas tem bem mais coisa no nosso curso, questão de margens, de apresentação, rasura, tem uma aula específica de técnicas para responder discursivas, em que a gente fala sobre silogismo e outras técnicas que são importantes e podem te ajudar. Então é aprender técnica e treinar, né, fazer um treino constante, ao menos 3 redações, aí vocês, né, 3 questões discursivas aí vocês têm que fazer até o dia da prova, tá bom? E o nosso método, ele traz justamente isso, o método do discursiva na prática é teoria sucinta e muita prática, tá? O curso que a gente vai oferecer aí para o cargo de técnico judiciário da área administrativa, ele tem aula de análise do edital, e essa análise que vocês estão vendo aqui. A gente tem uma aula de apresentação do curso, orientações gerais, que a gente mostra para você como que você, os grupos que a gente tem de Telegram, contate o WhatsApp se precisar, e como é que você faz para mandar correção, quanto tempo a gente devolve a correção corrigida, né? Normalmente a gente devolve em até 5 dias úteis, e aí você já manda uma próxima. A gente tem uma aula específica de microestrutura, em que a gente fala dos termos, não tem como cobrir microestrutura, pessoal, não tem como cobrir toda a gramática, é impossível, e vocês não têm como estudar toda a gramática, então a gente tenta apontar para vocês, pela nossa experiência, aquilo que a banca costuma apontar mais como erro, e nesses tópicos, a gente inclusive traz exemplos de erros que a banca costuma apontar, e aí nesses tópicos esses tópicos a gente trabalha de forma bem cuidadosa com vocês, para que vocês não cometam esse erro. Uma água aqui. Então vocês vão ver grafia, ortografia, sintaxe, pontuação, propriedade de vocabulário. Tudo isso vai ter na aula de microestrutura, e também a gente tem nessa aula junto tem uma parte de macroestrutura, em que a gente vai falar sobre apresentação e estrutura textuais, né, o desenvolvimento que a Sebrasp exige. Uma aula específica de técnicas para responder questões discursivas em tópicos, né, que eu já mencionei para vocês aqui, é uma aula excelente. E uma aula de dicas para as discursivas, você vai ter também como ganhar tempo no rascunho, como citar leis, artigos, siglas, se tem que botar título ou não, questões de letra, enfim. Além dessas aulas básicas, a gente tem, claro, os temas inéditos, que é a prática. São 12 temas inéditos que a gente vai proporcionar, vão ser 12 rodadas, com base no edital, temas que a gente vai selecionar a dedo ali, tentando ver se a gente acerta o que vai vir no dia da prova. Não é fácil, mas a gente faz esse esforço. E também tem até 3 correções individualizadas. A gente tem sempre um curso com as 3 correções e um curso sem correções, para quem acha que não é necessário, mas a gente reputa bastante importante essa correção individualizada. A gente vai analisar lá tudo, todas as minúcias, o tempo que vocês demoram, a letra de vocês, rasuras, margens, a gente vai analisar coesão e coerência, se vocês estão usando os conectivos corretamente, se vocês estão seguindo a ordem que a banca aponta lá nos itens, se vocês estão mencionando especificamente, identificando qual item vocês estão respondendo, tudo isso a gente avalia na correção, e obviamente o conteúdo, né? Para cada item, a gente olha pontualmente o que vocês escreveram, e a gente indica o que vocês poderiam ter escrito a mais, que conceitos a mais vocês poderiam ter colocado lá, tá? Basicamente é isso, é uma correção bem detalhada, feita pelos professores do Discursiva na Prática. E o nosso método de treino para essas questões, basicamente, a gente vai trazer para vocês um tema, né? Um tema inédito, um tema quente do edital ali, o referencial teórico
que vocês precisam para responder esse tema. A gente sugere que vocês façam a prova, façam o treinamento 100 vezes referencial teórico, primeiro façam, e depois vocês chequem o referencial teórico, e aí sim complementem e anotem lá no seu caderninho de temas aqueles tópicos que vocês não abordaram, tá? Mas basicamente, então, é um tema inédito, um referencial teórico, a gente traz os quesitos avaliados naquela questão e o modelo de solução. Aqui, essa imagem mostra para você, basicamente, aí pegar o apontador a laser aqui, basicamente, o tema inédito que a gente traz, o referencial teórico, que o que você precisava de conteúdo para responder a questão, quais foram os itens avaliados, bem no padrão que a Sebrasp cobra, e um modelo de solução, tá? O lançamento do curso vai ser aí nessa quinta-feira, dia 4 de abril. Além de mim aqui, professor Jefferson Kurchnov, vamos estar com vocês nessa empreitada, o professor João Lara, o professor Henrique Napoleão, são professores aí com ampla experiência em concurso, muitas aprovações, todos nós auditores federais de controle externo, né, e por fim, galera, as condições, para quem quiser o curso com 3 correções, esse aqui é o preço, né, até 12 vezes, para curso sem correção, o preço é esse aqui, e todos os detalhes do curso, inclusive discriminação do que tem em cada aula, detalhamento do que vocês vão encontrar lá no índice de cada aula, vocês encontram no site, no discursivanapratica.com/CNJ, que é o site específico desse concurso. Tá bom, galera? Esperamos vocês, pratiquem bastante, treinem, estudem e só parem no dia que vocês verem o seu nome publicado lá no Diário Oficial. Tá bom, galera? Um abraço e até a próxima.